Olá, pessoas! Seja bem-vindo aqui no YouTube, entre as plataformas digitais. Vitória é nossa, ok? Pessoas, canal Vitória é nossa. Vamos falar um pouco aqui sobre Cabalá, a Cabalá, tá? E eu vou entrar hoje num termo muito especial que são os anjos, né? O que é anjo? E qual é o conceito dos anjos na Cabalá? Como eu falei que eu dou aula de Cabalá espiritual, né? Eu não entro em pormenores, né? Mas vamos começar. Bom, gente, quando você nasce, Deus coloca um anjo para te servir e te proteger. Há uma menção no Talmud que fala que quando a criança nasce, se coloca um símbolo na criança por causa de Lilith, e Lilith rouba os filhos, seria, as crianças morrem, né, prematuramente. Então, a gente tem um entender que Deus envia um anjo para cada criatura que nasce nessa terra. E esse anjo vai ficar com ela até que essa pessoa morra. Então, é um anjo que vai conviver com essa pessoa. Só que não é só esse anjo que tem do nosso lado. Nós temos um anjo que muitos chamam de o anjo da guarda, o anjo que está te guardando. Ok. Só que nós temos 3 anjos que são designados para a nossa vida. Um é o anjo escríbale. O que é um escríbale? Um agiógrafo. Aquele que escreve todos os seus atos. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pronuncia, porque ele não tem o poder de ouvir pensamentos, o único que pode ouvir o seu pensamento é Deus. O anjo não pode ouvir o que você está pensando. Não adianta você conversar com o anjo pensando, a menos que você esteja no estado cabalístico, onde você esteja na região celestial. Se você estiver dentro dessa cortina espiritual, sim, não é que é o seu pensamento, é você vivendo aquilo que está vivendo ali. Você acha que você está pensando, não, é você vivendo. Depois eu ensino sobre isso. Calma que nós vamos chegar aí. Bom, esses 3 anjos, um é o anjo da guarda, aquele que é designado assim que você nasce, ele é colocado para te servir e te guardar. O outro anjo é o escríbale, ou o agiógrafo, aquele que vai escrever tudo que você fez ou está fazendo na vida, né? E o terceiro anjo, né, é o anjo que vai fazer você tropeçar. Mas peraí, José Aparecido, Deus manda um anjo para você tropeçar? Sim, não é Satanás, não é demônio, é um anjo que vai fazer você desviar do caminho. Por quê? Por causa do seu livre-arbítrio. Ele precisa ter certeza quem é você, Deus. Ele precisa que você passe por algumas provas aqui na Terra, Deus. E ele mesmo envia para pedra de tropeço. Você já viu aquela historinha, né? Onde tem um anjo bom e um anjo mau? Onde um anjo bom fala uma coisa para você, olha, faz isso. O anjo mau fala, não, faz isso. É para você opinar, para você decidir qual caminho você quer tomar. Então, não é Lúcifer, não é o diabo, não é anjo mau, é o anjo que Deus coloca como adversário na sua vida, para que você venha assim tropeçar ou não, vai depender do seu livre-arbítrio. Então, quer dizer, esses 3 anjos, eles acompanham as nossas vidas enquanto a gente nasce. Claro que o escríbale, né, que é o anjo que escreve tudo que você fala, todos os seus atos, há livros e livros em relação a eu, em relação a você. Claro que esse anjo começa a escrever a partir da sua idade da razão. Qual a idade da razão, né? Ah, José Aparecido, uma criança enfiou o dedo no olho do menino. Ele é culpado? Não, ele não é culpado, porque ele não está na idade da razão. Então, quando a criança ela atinge a idade da razão, onde ela consegue distinguir o que é certo e o que é errado, aí esse anjo é enviado para aquela pessoa para escrever todos os seus atos. São livros e livros e livros escritos de tudo que você falou,
de tudo que você fez, de todas as suas ações, boas ou ruins, está sendo escrito por esse anjo, ok? Bom, então nós temos aqui 3 anjos, né? Um anjo que te protege, né? Está com você, ele para quem é iniciado cabalista, esse anjo, ele é o segundo no comando. Porque você comanda uma legião de anjos, que eu vou falar isso mais tarde, né? Em outro áudio, que é muito longo isso aqui, e muito... como é que eu vou te falar? É muito forte tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Esse anjo, ele é como se fosse o segundo no comando. Você é o primeiro no comando, né? O segundo é ele que dá ordem para as legiões atingir aquele objetivo segundo as prescrições de Deus que você quer, ok? Então veja bem, se você tem 3 anjos, né, à disposição de você, ele é seu inimigo e seu amigo, porque ele vai escrever coisa boa e coisa ruim de você. Não importa o que você fazer, ele vai escrever. O outro é o que te protege, é o outro que numa gama espiritual é o segundo no comando, onde ele vai ordenar as legiões de anjos para fazer determinada coisa, sim ou não, ok, pessoas? E o outro é o anjo que é colocado para pedra de tropeço, onde você vai ver coisas, vai ter opiniões, muitas das vezes você está sentado num lugar, né? Um exemplo aqui, os homens, tá? Aí você está sentado, aí passa uma moça bonita, nossa, que delícia. Você às vezes acha que é você que está falando isso, mas não, são as setas inflamáveis do maligno. Quando a Bíblia fala de setas inflamadas, o que é uma seta? É uma flecha que coloca-se fogo na ponta dela, uma estopa, né? E coloca fogo e atira. Então essa flecha, ela te atinge e te inflama, quer dizer, te acende para uma situação. Quando passou a moça e você achou que foi você que pensou, achou que você pensou, nossa, que coisa linda. Um exemplo, é tudo mais pejorativo, tá? Porque aqui eu não vou estar tecendo coisa ruim, não. Aí você acha que é você que pensou. Aí a Bíblia fala, certo? Se você pensar 2 vezes, você já pecou no seu coração, não é? Porque uma vez não é você, é aquilo que sugeriu aquilo que você viu. Você está me entendendo? Porque ele está ali colocado para que você tropece. Ele está colocado para ver o outro lado. Muitas das vezes você está numa situação, certo? Onde você vai ficar com raiva, você vai brigar, mas aí vem uma outra voz e fala, não, seu peixe, calma, fica quieto, raciocina, pensa, respira. Esse é o anjo do bem. Porém, há uma guerra espiritual entre esses 2 anjos, né? Porque um vai te puxar para você tropeçar e o outro vai te puxar para você ir para o bom caminho. E o escrivane vai escrever qual vai ser a sua atitude. Vocês estão me entendendo bem essa posição desses 3 anjos? Então, muitas das vezes, a Bíblia fala, né, que o servo conhece a voz do seu senhor. Muitas das vezes, a gente acha que é o próprio Deus que está falando com a gente. E não é. Às vezes é o anjo que está falando com a gente. Às vezes é o anjo que está trazendo, porque uma das palavras de ser anjo também é mensageiro. Então ele traz a mensagem para você. Você que é uma antena, como eu expliquei na última aula de Cabalá, eu expliquei que você é uma antena, certo? Sintonizada no eterno, né? Na luz divina, você sintonizado nele, você recebe essa transmissão dele. Mas ele também usa os seus anjos para ser mensageiro, então ele manda mensagem para você. E detalhe, não se pode adorar anjos, porque anjos são seres espirituais, criados por Deus, e como o homem é imagem e semelhança de Deus, esses anjos eles vieram para nos servir. Um está te servindo, te guardando, te protegendo, né? E essa proteção, às vezes, é ferrenha,
Às vezes essa proteção é contra o mal, é contra legiões e legiões do mal, né? Por quê? Aí eu vou entrar numa outra questão. Todo lugar tem um tipo de anjo. Por exemplo, tem um anjo que domina o país, que é os principados. Tem um anjo que domina o estado. Tem um anjo que domina a cidade. Tem um anjo que domina a rua, né? E tem um anjo que domina a sua casa. Agora, tem dois tipos de anjos. Tem o bom e o ruim, né? Que aí entra também no adversário, mas como principados, potestades e dominadores, que vai ser tema de uma próxima live aqui no estudo de Cabalá, aqui com o José Aparecido. Então veja bem, pessoas, então você tem que ter na consciência que você tem 3 anjos, né? Um é seu amigo e não é seu amigo. Ele está ali por Deus para escrever todos os seus atos. O outro é o seu anjo protetor, onde todos dizem por aí, o anjo da guarda, certo? Mas esse anjo da guarda, ele é o segundo no comando, porque você é o primeiro, certo? É ele, através dele, que você dá ordens, né, para as legiões de anjos para atuar em determinado assunto ou questões que você precisa. Ok, pessoas? Então, quer dizer, você comanda aquele anjo comanda as legiões. Tá tudo no reino de Deus é muito organizado. Não é você chega lá, ô anjaiada, eu tô mandando, não. Há sempre alguém no comando, e esse anjo no comando é ele que executa a ordem. Ah, mas Jesus, não, aqui não tem Jesus, sabe? Aqui tem só anjos designados para te abençoar e para te fazer aquilo que você precisa. No caso, o anjo protetor, esse é o anjo da guarda. O outro anjo, né, é o anjo do tropeço, né, é o seu adversário. É por que Deus manda um adversário? Porque você tem que cochear entre 2 pensamentos, né? Você tem que saber o caminho bom e o caminho ruim. Porque Eva e Adão comeu a fruta do conhecimento do bem e do mal, né? Quando era Adão e Eva, tinha só o anjo do bem, o anjo que só protegia, o anjo que só falava coisa boa, o anjo que só acalentava Adão. Quando Adão e Eva comeu o fruto do conhecimento do bem e o conhecimento do mal, o conhecimento do mal produziu um anjo para dar-lhe o conhecimento do mal, onde ali o escriba, que é o anjo que vai escrever tudo que você faz, ele vai fazer de forma que tudo que você faz, ou para bem ou para mal, ele escreve. Dizem, né, os talmudianos aí da vida, dizem que o julgamento vai ser individual. Pode imaginar esse julgamento individual, pessoas? Quantos milhares e milhares de anos é? Porque quantos livros de coisas boas você fez que está escrito? E quantos livros de coisa ruim que você fez está escrito? Então, todos esses livros serão abertos, né, no momento em que estiver sendo feito o seu julgamento. Porque tudo que você faz é escrito. Tudo que você diz é escrito. Todos os seus atos é escrito. Porém, temos um anjo bom e um anjo mau. Eu digo mal porque por causa do fruto do conhecimento do bem e do mal, do bom e do correto, do incorreto e do certo, foi criado esse anjo, né, através do fruto que Adão e Eva comeu, foi criado esse anjo para te orientar para o lado mal. Ele vai te dar, ele é como se fosse um adversário, ele ele é de Deus esse anjo. É ele que vai te dar a sugestão errada. Para quê? Para que você tenha a capacidade de escolha. Você tem que escolher ou certo ou errado. Porque aí influi também um outro espírito, que eu vou falar sobre esse espírito na próxima Cabalá,
tá? Que nossa aula influi o seu livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é um espírito também, tá? Eu disse que tudo na Kabbalah é espírito. Tudo é um espírito e eles estão a serviço de Deus. Ah, porque o anjo mau falou, é o diabo. Não, não é o diabo. É um anjo que ele foi posto ali como adversário seu. Ele está ali para que você tropece, mas vai depender de você se você vai tropeçar ou não. Porque conforme for a seta inflamável do maligno, vai te colocar, vai te inflamar e você vai tomar aquela atitude. E quando você toma uma atitude ou boa ou ruim, o escriba, o agiógrafo, o que está escrevendo tudo sobre a sua vida, vai lá, naturalmente escreva, ó, ele foi lá e xingou fulano de tal. Ó, ele foi lá e brigou fulano de tal. Ó, ele foi lá e viu que não era bom e evitou a briga. Ó, ele foi lá e deu uma oferta. Isso, toda a sua oferta é escrita nesse livro. Porque existe livro, o livro da vida é um, viu gente? O livro da vida é um. Está seu nome escrito lá, um outro nome que Deus vai te dar, escrito no livro da vida, porque Ele vai saber quem é você e você está escrito, ok? Esse outro livro é o livro que tudo que você faz é escrito. Pessoas. Para não ficar muito aprofundado, vou parar por aqui. Eu quero que você reflita nesses 3 anjos, né? E saiba que os 3 estão aí junto com você. O primeiro anjo é aquele que Deus designa para te cuidar, para te guardar e para ser o segundo no comando nas legiões celestiais, né? Nas potestades, nos dominadores, né? Que vem a te afligir ou afligir uma cidade, um bairro, uma rua ou a sua casa. Esse anjo está no segundo comando, além de te proteger, ele é o segundo no comando. O próximo anjo é o escriba, aquele que escreve tudo que você faz, ok? E o outro anjo é o anjo da parte de Deus, tá? Da parte de Deus, até posso falar de Saul, né? Que o Senhor mandou um espírito da parte de Deus para atormentar Saul. Era o diabo? Não, era Deus que mandou. E era de Deus o anjo para atormentar Saul. Toda vez que Davi tocava, esse espírito se afastava de Saul. De quem é Deus que mandou? Ele tem autonomia para fazer o que quiser. E, na verdade, quem manda é ele. Nada acontece na sua vida se não for atributo dele, porque é ele que manda. Ah, porque o diabo... Não, o diabo não é ninguém, gente. Ele só é um serviçal. Se Deus ordenar, ele faz. Se não, ele não faz, porque ele é obediente ao Eterno. Quem conhece Deus, ele sabe quem é Deus. Ok? Pessoas. Eu estou misturando um assunto com o outro, mas aos poucos nós vamos fazendo uma autópsia aqui no Kabbalah, ok? Pessoas, meninos e meninas. Vamos para a próxima aula, daqui um tempo onde Deus vai permitir, ok, pessoas? Tamo firme aí. Baruch atah Adonai Elohim. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que fizeste todas as coisas. Pessoas, meninos e meninas. Então, pensando nisso, né, aqui embaixo está o nosso Pix. Por favor, nos faça uma doação de no mínimo 50 centavos, R$1, porque tudo que é de graça não dá valor. Então, eu estou cobrando essa aula de Kabbalah. R$1 ou 50 centavos, ou aquilo que Deus propôs no seu coração. Faça, que você será abençoado pela unção que eu estou colocando aqui, nesses ensinamentos cabalistas, né, em relação aos anjos. Gente, é muito sério, certo? Se você tiver e fazer as doações, existe um livro, que é o livro da misericórdia de Deus, porque todo doador, ele tem misericórdia. Significa, Senhor, misericórdia, coração, e mísera de miséria, ok? Escuta só a tradução disso aqui. Traduzindo, mísere de miséria, córdia de coração. Quando você fala misericórdia, você está falando, Senhor, coloca esse miserável no seu coração.
E quando você faz uma doação, gente, pode ser para qualquer pessoa, não é só para o José Aparecido, não. É escrito num livro, que esse livro, quando você doa, ele é escrito e é considerado o livro da misericórdia. Por quê? Deus, ele vê aquilo que você faz, tem misericórdia de você, coloca você como miserável no coração dele e você passa a ser próspero. Porque a doação é exatamente isso. Quando você doa, você toca o coração de Deus. Porque ele é o doador principal. Ele doou o seu filho, ele doou essa terra, o oxigênio e tudo que há foi doado por ele. Pessoas, meninos e meninas. O nosso Pix está aqui na descrição do vídeo, está aqui também aqui. Então, faça-nos uma doação, tá bem? Tá bem escrito aqui. 7767 81 504 506 44. Pessoas, meninos e meninas, ok? Próxima oportunidade vamos falar sim de outros sistemas cabalísticos, ok? Faça doação, essa doação vai estar nos ajudando a abençoar e também é um ganho escrito no livro das doações.